Fala turma, meu nome é Guilherme Feriani, sou assessor patrimonial aqui nas Soluções de Investimentos e bora novamente para mais um quadro do Diário de Contemplação. Quadro onde a gente traz um pouco mais de profundidade para vocês nos clientes contemplados agora do mês de outubro. Ou seja, a gente tira um pouco mais de dúvida, mostra para vocês aí o que dá para fazer com o crédito dos clientes. No Instagram fica muito superficial, né? Então aqui a gente consegue mostrar qual foi o prazo, quanto que o cliente investiu, qual que era o objetivo desse cliente, como que ele vai utilizar essa carta agora, se ele já traçou algum planejamento. Então bora lá. Então o primeiro caso aqui é a Maria Júlia. Ela foi uma cliente que contemplou o consórcio dela com 45 meses, ou seja, foram quase 4 anos aí pagando o consórcio dela. Ela estava com crédito no valor de 355 mil, foi contemplado através do lance fixo de 30%. Um detalhe, esse lance de 30% estavam sendo feitos todos esses meses para ela. Então, desde a primeira parcela até a 45ª. Um detalhe da nossa assessoria, porque se não tivesse feito a oferta do lance dela todos os meses, ela não teria sido contemplada agora. Muito provavelmente ela estaria pagando o consórcio ainda. Então, é um detalhe que a assessoria faz a diferença. Porque às vezes o cliente paga o consórcio até o final do plano ou demora muito mais tempo para ser contemplado por conta de um simples detalhe em relação à assessoria. E não só para Maria, assim para toda a carteira de cliente nossa. O lance é ofertado todos os meses para antecipar a contemplação e dar mais chance matematicamente para ele ser contemplado. Então ela foi contemplada, ela alavancou o valor investido em quase 5 vezes, né? Então mais de 5 vezes o valor do capital que ela investiu, e agora ela vai investir no mercado imobiliário com o nosso fundo de investimento, com a nossa assessoria, para estar encontrando boas oportunidades para ela. E agora a gente vai sentar com ela, entender o momento dela depois de 4 anos, para ver qual que vai ser a melhor estratégia para ela estar investindo no mercado imobiliário. O outro cliente foi o César. O César fez uma carta no valor de 150 mil, foi contemplado no lance também de 30%, pagou 42 parcelas, investiu 18 mil reais até o momento da contemplação e agora tem um crédito de 109 mil liberado. Alavancou o poder de compra dele em quase 5 vezes também contemplado no lance da própria carta. Esse lance da própria carta, para vocês entenderem, para quem não entende, é um lance onde a gente pode descontar do valor do próprio crédito, por isso que o do 150 ele ficou com 109, só que aqui no caso do César, assim como qualquer outro cliente que é contemplado nessa modalidade, ele descapitalizou só as parcelas até o momento da contemplação, então ele não tem que tirar recursos do bolso e agora vai investir no mercado imobiliário com esses 109 mil que foi o crédito liberado para ele. O outro cliente, o Eduardo tinha uma carta no valor de 539 mil, contemplado também através do lance fixo, um crédito no valor de 379 mil liberado, que foi o que ele ficou agora, descontou os 30% também, investiu 30 meses, 30 parcelas, investiu um valor de 41 mil reais até o momento da contemplação, e agora ele pode sim investir no mercado imobiliário, porque ele se alavancou financeiramente com a nossa assessoria, então pode investir em estudos, enfim, a gente vai entender o momento dele, mas se ele não tiver no momento de investir no mercado imobiliário, até porque fazem 30 meses que ele fez a parcela que ele fez o consórcio dele, ele pode vender essa carta para o nosso escritório e talvez reinvestir em uma carta maior. Então ele pegaria 64 mil reais pelo menos na venda do consórcio dele, tendo investido 41 mil reais. Então ele teria um ganho de capital e ele poderia pegar esses 64 mil reais aqui e reinvestir onde ele quiser, seja em novas cotas ou investir talvez no negócio dele ou deixar esse dinheiro aplicado em outro investimento e agora começar uma diversificação e destinar o dinheiro, o retorno que vai vir desse rendimento aqui para novas cartas de consórcio. Aqui no caso do Gabriel, outro cliente contemplado, cliente que foi contemplado numa carta de 157 mil. Um detalhe legal, o Gabriel ele foi contemplado numa modalidade de lance que nós chamamos de lance fidelidade. Então o Gabriel era um cliente que pagava a parcela assiduamente em dia, sempre honrou com a parcela do consórcio dele. Nesse lance fidelidade,
ele só concorria com quem estava com as últimas 6 parcelas pagas em dia. Então a concorrência do grupo dele era menor, ele foi contemplado através dessa modalidade, e isso faz com que a maioria dos nossos clientes também contemplem nesse lance de fidelidade, os clientes que mantêm a parcela em dia, porque reduz muito a concorrência do grupo. Acontece que em alguns grupos a inadimplência a partir do 6º mês chega acima de 70%. Então o cliente elimina mais do que 2/3 da concorrência do grupo somente por manter a parcela em dia, e também por a gente estar sempre fazendo assessoria mensal, encaminhando o boleto, ofertando o lance para o cliente, mantendo o contato. Ele pagou 27 parcelas, agora tem um crédito de 113 mil liberado, porque o lance de fidelidade também é um lance onde a gente desconta da própria carta. Pagou 14 mil reais e pode vender essa carta por 19 mil para o nosso escritório e reinvestir talvez numa carta maior agora, talvez. A gente vai entender o momento dele. Inclusive, esse cliente é um cliente meu e a gente vai sentar com ele hoje na parte da tarde para entender o momento do Gabriel depois de 27 meses. O caso da Manuela. Manuela fez uma carta no valor de 85 mil. Um detalhe legal, a Manuela é uma cliente que tem várias cartas com o nosso escritório. Essa carta, no valor mais baixo, de 85 mil reais, ela fez uma poupança forçada pensando no filho dela. Então ela colocou um boleto de um consórcio muito barato, tá? 200 reais, 250 reais é o boleto de um consórcio de 85 mil, pensando em construir alguma coisa para o filho dela. Assim, cara, eu vou fazer uma poupança forçada, porque se eu colocasse esses mesmos 200 reais pensando em 15 anos, eu pegaria esse dinheiro só daqui 15 anos, e dependendo da aplicação que eu colocasse esse dinheiro, talvez eu nem ganharia da inflação. Ou se eu tivesse a disciplina, talvez eu ganharia, mas enfim, ela fez o boleto do consórcio. Todo ano o consórcio ele tem uma correção em cima do INCC, então ela sabe que pelo menos a valorização que tem no crédito seria maior do que a valorização da inflação, enfim, então ela estaria ganhando da inflação, estaria se protegendo, estaria se brindando, né? Porque todo mês tem a parcela do consórcio para ela pagar, então a chance dela não guardar esse dinheiro do filho seria muito menor. E lá na frente ela poderia investir talvez ali na faculdade do filho, algo do tipo. Só que agora, como esse consórcio dela contemplou antes, agora ela vai estar tendo um rendimento em cima do CDI, em cima do crédito de 85 mil, rendimento esse vai ser maior do que a parcela que ela paga, ou se ela quiser vender a carta, pegar esse dinheiro, colocar numa reserva para o filho dela e começar a reinvestir numa outra carta agora pensando no filho, ela pode fazer isso também. Então um detalhe muito legal, porque assim como ela, tem vários clientes que às vezes fazem cartas menores pensando numa poupança forçada para os filhos, para pagar uma faculdade, para lá na frente comprar um carro, ou até mesmo para construir um patrimônio para o filho e fazer isso de maneira disciplinada e forçada, porque muitas vezes a gente não colocar o boleto do consórcio ali todo mês, a gente não vai estar poupando, não vai estar pensando no longo prazo e o consórcio acaba nos brindando de nós mesmos. O Matheus foi um cliente que fez um consórcio no valor de 325 mil, foi o único contemplado no sorteio desse mês, pagou 21 parcelas pagas, ou seja, pagou 20 mil reais até o momento da contemplação. Pode investir no mercado imobiliário, como também pode vender essa carta para o nosso escritório por 55.250 e dobrar o valor que ele investiu durante esse período. Ah, Guilherme, mas por que só ele contemplou no sorteio? Isso é mérito nosso, porque todo mês a gente está ofertando os lances dos nossos clientes. Se eles estivessem dependendo do sorteio, eles não seriam sido contemplados. Então a gente ofertando o lance, a gente faz com que o cliente não dependa só do sorteio e antecipa a contemplação dele. E o Matheus tem o mérito dele também de estar com a parcela paga, senão se não tivesse com a parcela paga, ele não seria o sortudo da vez e não teria a carta de 325 mil liberada agora. Então mérito dele e mérito do assessor que está ali prestando assessoria mensal, de estar sempre encaminhando o boleto para o Matheus. O Fábio ele contemplou o consórcio dele com 17 parcelas pagas, um crédito no valor de 1 milhão, foi contemplado através da modalidade de lance fixo, ou seja, os 30% do lance fixo, que seriam 300 mil, foi descontado do valor do próprio crédito. Agora ele tem 700 mil liberado para utilização e investiu só 42 mil reais para ter esses 700. Agora o Fábio ele pode utilizar esse crédito para construir, para comprar mais de um imóvel. Se ele quiser comprar um imóvel de 350 mil agora e outro imóvel de 350 mil daqui um ano, essa carta vai ficar rendendo até ele utilizar esse crédito. E enquanto isso, ele vai entender, a gente vai entender o momento dele, vai entender se ele vai querer realmente investir no mercado imobiliário. E se ele não quiser investir no mercado imobiliário, ele vai vender essa carta do nosso escritório por 140 mil reais.
ou seja, quase triplicar o valor que ele investiu durante o período de 17 meses com o ganho de capital. E do rendimento, ele consegue pagar uma carta de quase 700 mil reais com o rendimento desses 140 mil que vai estar rendendo para ele. Então agora ele vai criar uma diversificação, sendo investido no mercado imobiliário, ou seja, vendendo a carta para o nosso escritório. E agora vamos para o Cristiano. O Cristiano foi mais um cliente que contemplou no lance fidelidade. Outro detalhe, né? Manteve a parcela em dia, entrou num grupo exclusivo onde ele participava somente com os clientes que tinham as últimas 6 parcelas pagas em dia, estava concorrendo com a média ali de 35% do grupo só, por conta da pontualidade dele. Então ele estava eliminando boa parte da concorrência, ficou com 374 mil liberado, investiu 22 mil reais até o momento da contemplação, investiu 18 meses, pode investir no mercado imobiliário com a nossa assessoria agora, com o nosso ecossistema, ou pode vender essa carta por 87 mil reais para o nosso escritório e lucrar quase 4 vezes em cima do valor investido. E você aí faria o que no lugar do Cristiano? Um ponto importante: lance de fidelidade, cliente diminui a concorrência. Então, se você é cliente e está assistindo esse vídeo, mantenha a sua parcela em dia, priorize o pagamento do boleto, porque assim você vai antecipar a sua contemplação. Então esse foi mais um diário de contemplação. 2 pontos importantes desse diário: os clientes que contemplaram no lance fidelidade e a carta para os filhos, porque talvez você tenha uma carta, paga uma carta com a gente, mas nunca pensou na possibilidade de talvez você fazer uma carta para o seu filho, fazer uma poupança forçada para ele, e se esse consórcio contempla antes, vai ser benéfico para você e para ele, porque vocês vão usufruir disso antes dele chegar talvez nos 18 anos. Então fica aí um insight. Se você tem alguma dúvida de algum dos clientes contemplados, comente aqui embaixo, a gente vai estar respondendo vocês, e compartilhe para o seu amigo também, que você sabe que esse conteúdo vai ser útil, principalmente se você já é cliente. Compartilhe para o seu amigo que você sabe que pode estar sendo ajudado pelas soluções de investimentos. E se você não é cliente, só contempla quem faz, quem tem disciplina, quem tem constância. Então vocês viram aqui que independente do momento que o cliente foi contemplado, se ele tem assessoria, ele consegue transformar o consórcio num ótimo investimento, e com certeza, independente do momento de vida que ele é contemplado, acaba agregando na construção de aposentadoria imobiliária, ou seja, vai deixar o seu eu do futuro mais tranquilo.